Olá, muito bem-vindo ao nosso Mandou Bem Podcast, mais uma vez aqui para a gente contar histórias de empreendedores que fazem a diferença no mundo dos negócios e na vida pessoal também. Vocês já ouviram falar em Tarzan? Talvez já tenham ouvido, né? Algumas pessoas que não são tão jovens já ouviram Tarzan, era o super-herói das selvas. Ele lidava com elefantes, com macacos e com leões. Pois é, leões! E hoje eu convidei para vir conversar comigo o Homem do Leão, ou seja, Pedro Costa Leão. Pedro Costa é um empreendedor como qualquer outro não. Ele quase é um Tarzan, porque ele é amigo do leão. Melhor ainda, ele não é amigo do leão, ele é o criador do leão. É o Lions, ou seja, Pedro das camisas Lions, ou seja, leão em português. Vamos trazer como o Ariano Suassuna gostava, para o nosso português. Ele é o Pedro do Leão. Olha aqui, eu já estou com o leão no peito, porque já fui presenteado e adorei esta camiseta. Acabamento finíssimo. Por que usar outra? Tem que usar essa aqui. Gente, Pedro Costa é o empreendedor que faz a diferença no mundo dos negócios. Você imagina que alguém pode casar por causa de uma camiseta? Você imagina que alguém pode fazer coisas mirabolantes por causa de uma camiseta? É essa história que nós vamos ouvir a partir de agora. Pedro Costa, muito obrigado. Cara. Eu que agradeço, cara. Uma honra estar aqui com você. Parabéns aí pelo programa. Gostei da apresentação. Nunca foi apresentado dessa maneira. Eu fui lá fora, né? Foi longe, meu irmão. Foi longe. Bom que nada combinado. Você não é nem nascido, né? Cara, não, uma coisa Tarzan. Mas não era nem nascido na época que o Tarzan começou. Johnny Weissmuller, se eu não me engano, era um dos heróis que fazia, dos personagens que fazia, aliás, um dos atores que fazia esse personagem. Mas Pedro, vamos lá. Você é o Pedro Costa, né? Antes de chegar o Pedro Leão, né? É, o Pedro Costa. Como é que é o Pedro Costa? Cara, o Pedro Costa, ele é um cara que é extremamente resiliente, adora desafios, é movido a desafios, eu estou sempre em constante desafio, muito competitivo, sempre fui do esporte, sempre fui atleta. De quê? Joguei futebol, não consegui me profissionalizar, mas em paralelo sempre eu malhava, surfava e competi no surf também. Surf eu conquistei, eu fiz algumas conquistas no surf aí por algum tempo. Competiu fora do Rio Grande do Norte? Muito, Paraíba, Pernambuco, ganhei circuito pernambucano e paraibano. Teve um ano que eu saí arrastando tudo, tava muito bem. Foi. Brasileiro, como competição, era conhecido, Pedro Costa também? Não, Pedrola. Pedrola. Pedrola era o apelido, né? E aí, mas sempre trabalhei muito, eu era atleta, era uma coisa que eu gostava, sempre gostei de fazer, mas eu também fui um cara que eu sempre gostei muito da minha independência, da minha liberdade. E desde cedo eu comecei a empreender. Desde cedo quando? 6 anos. O que você fazia com 6 anos? Vendia din-din. Aonde? Porta em porta. Eu fui pedir a história é simples e objetiva. Eu fui pedir alguma coisa à minha mãe, ela disse que ia me ensinar a conquistar, e a gente morava num condomínio em Ponta Negra, Capmacio. Capmacio que tinha 4 blocos. E aí a gente Como fazia... Como é o nome do condomínio? Lembra? Caraca, Cecília Meirelles? É, aqui pertinho, Cecília, eu conheço. Cecília apartamentos, né? É apartamentos. Eu tenho muito antigo. Eu tenho um amigo que mora lá. Pronto, Cecília Meirelles. Eu acredito que seja. É aqui na esquina, inclusive. Que tinha o Hipócrates Zona Sul, que nem existe mais, exato, na rua Tábua de Carne descendo ali, isso né? mesmo, é. A gente morou ali por um tempo. E aí nessa época, a gente já fazia um din-din em casa pra gente. E ela falou, vai vender esse din-din, de porta em porta, não tem coragem. A gente mora aqui no bloco, foi. E aí eu comecei, depois que eu comecei eu nunca mais parei. Do din-din eu fui a gente se mudou pra Pium. Aí em Pium eu comecei a vender, foi onde eu descobri que existia o Mar Vermelho e o Mar Azul, né? Todo mundo vendia din-din, uma porta sim, uma porta não, tinha lá, vende-se din-din. Eu falei, rapaz, aqui acho que não dá pra vender esse negócio aqui não, eu acho que aqui já tem gente demais, né? Só que lá tinha muito cajueiro e disponível. E castanha sempre foi caro. Castanha nunca foi um produto barato. Nunca chupei um caju na vida. Aí eu entrava, pegava os caju, minha mãe fazia a polpa, eu vendia a polpa e vendia a castanha. E a castanha eu descobri, primeira intermediação do negócio, que foi um senhorzinho que eu já ia com as castanhas, eu já sabia quem comprava. Eu não precisava sair vendendo não, eu só levava com uma pessoa, ela já tava vendido. Pesava lá, pesou, vendeu. Não precisava fritar, assar, fazer nada. Então... Você ainda vendia in natura, né? Normal. In natura. Mas também fazia lá na fogueira, né? No tambor lá, fazia... Mas depois você descobriu esse senhor, não precisava mais. Era só pegar e entregar pra ele. Então, do din-din foi para o caju e castanha, depois a gente se mudou pra Nova Parnamirim, que é onde a gente mora, inclusive, até hoje. Tinha 12 anos já. Sempre, desde cedo, ela me incentivou no esporte. Então, desde muito cedo eu jogava futebol. Isso era o que eu fazia, mas nos estudos eu era viciado em futebol. Eu treinava futebol de campo, futebol de areia, futsal... Tudo sem imaginar que tivesse uma bola, eu tava, e surf também, porque o meu negócio era... concomitantemente estudava também, né? Nunca parei. Então, assim, sempre foram coisas simultâneas, nunca foi um ou outro, sempre foi um e outro. Né? Não consegui, apesar do meu time, a galera ter se profissionalizado, eu fui um dos que não me profissionalizei, machuquei, rompi o ligamento.
Nesse meio tempo dos 12 aos 15 anos, eu continuei jogando bola, surfando, fazendo tudo, mas aí a gente se mudou para Nova Parnamirim e aí eu nem queria mais vender din-din, já estava um adolescente aborrecentezinho, né? Queria outras coisas ali, continuei no esporte, a situação financeira da gente também já tinha melhorado, porque esse foi um período bem desafiador pra gente, por isso que a gente saiu se mudando muito e foi bater em P1 na época. Então, comecei, o que é que eu fazia nesses 12 aos 15 além dos esportes? A biloca, que eu aprendi a jogar biloca lá em P1. Cara, P1 eu tive uma infância que eu acho que poucos têm. Só para quem está nos assistindo hoje, a biloca que nós chamamos aqui é bolinha de gude. Bolinha de gude, aí no Rio e tal. É aquele que só que a gente joga aqui diferente. Lá no Rio joga aqui, né? Assim no chão. E aqui a gente joga a biloca com a mão, jogando nos buraquinhos, né? Que tem. Ali é barroca, tinha triângulo, tinha vários tipos de jogos. Aí, como os meninos aqui da cidade não tinha malícia dos meninos do interior, o que eu fazia? Eu ganhava as bilocas dos meninos e vendia de volta. Então, eu nunca saí do comércio. Nunca deixei de comercializar algo. Com 16 anos, eu comecei no Midway. Né? Trabalhando com o quê? Na Primavera. O primeiro emprego foi na Primavera. Loja de terno, gravata. Sei, eu conheço. Só que eles estavam lançando uma linha jovem. Eu comecei a sair muito cedo. Então, com 14, 15 anos, eu já desfilava, fazia uns eventos, panfletagem, essas coisas, eu sempre fiz. Não tinha tempo ruim. Era tipo assim, cara, eu tô aqui sem fazer nada. O estúdio já tá ali. As coisas estão acontecendo, eu vou. E foi numa dessas saídas que eu conheci o filho do dono da Primavera, que é Franklin. Inclusive, ele também trabalha no vestuário até hoje. Acho que é de João Pessoa, de Recife, né? Tem João Pessoa, mas esse pessoal é daqui de Natal. Era José e Juscelino, eu acho, e Franklin, que foi o que eu conheci. Certo. Então eles estavam lançando uma linha jovem lá no Midway, isso foi em 2006, e ele me encontrou e perguntou se eu não tinha interesse lá, porque eu sempre fui muito desenrolado. Então, como eu comecei muito cedo, cara, eu digo que eu comecei a empreender com 6 anos, porque a base do empreendedorismo está no relacionamento. E foi ali, de porta em porta, que você perde a vergonha, que você aprende a se relacionar, aprende a negociar, aprende a vender, aprende a não desistir, aprende a levar não e seguir em frente. Então, toda essa base aí, ela veio de cedo, né? Não foi do dia para a noite, não foi um negócio que magicamente aconteceu, foi na prática. Eu acredito muito na prática, o skin the game que a galera fala hoje, né? É estar com a pele no jogo. E aí, ele chegou e disse assim, cara, a gente vai lançar a linha jovem, você não tem coragem não, trabalhar no shopping? Eu disse, coragem? Eu tô pronto, meu amigo, é só dizer o dia que eu vou lá. E fui, comecei. Inclusive foi bem desafiador, porque era todo mundo muito mais velho do que eu, era o único boyzinho lá da loja. Inclusive existia um preconceito, porque terno e gravata, as coisas mais clássicas, e eles eram concorrentes direto. A Primavera batia de frente com o Brooksfield, que eles vendiam do Dalina, vendiam muita marca grande, né? Exatamente. Comprei muito lá, fui cliente da Primavera, muitos anos. Pronto. E a Primavera também foi. E tem um vendedor que mora em P1. Aí eu não sei, hoje eu já não sei, mas... tinha lá na época. Mas eu lembro e encontro ainda com o pessoal que a gente trabalhou junto aí, de vez em quando eu vejo, encontro com eles em alguns lugares ainda. Mas foi uma escola, o shopping, eu costumo dizer que foi uma escola, a Primavera foi a minha primeira experiência profissional. Sim. E lá eu já comecei a ter muito desafio com preconceito, porque eu era muito novo, e até os próprios clientes tinham preconceito, porque você imagina, você chega numa loja, terno e gravata é uma coisa mais chique, mais alinhada, mais... Né, a pessoa queria ser conduzido por uma pessoa que estivesse à altura. E aí, mas eu era, como é que eu posso dizer? Desenrolado, meu amigo, eu não tinha esse negócio não, eu queria fazer acontecer. E eu acredito que o desejo de fazer acontecer, irmão, ele sempre vai lhe colocar à frente da grande maioria. Tanto que de lá eu saí passando, da Primavera eu saí e fui para Elos direto. Né? Então, a Elos era 2 lojas ao lado, era Primavera, acredito que Por que tinha. você saiu? Então... No shopping, quem trabalha em shopping, muito provavelmente conhece a galera que trabalha em shopping, né? Então, a linha jovem lá não despontou como ele gostaria. Se eu lhe disser exatamente o motivo que eu saí de lá, eu não me lembro se foi pela oportunidade que me foi dada na Elos ou se eu fui desligado por algum motivo. Não me recordo exatamente. Mas eu sei que eu saí de lá, eu não fiquei desempregado não. Eu saí de lá, fui direto para Elos. Aí na Elos passei 2 anos, depois teve a inauguração da Leves, aí eu já fui como... VR lá para Leves. Passei nesse total aí uns 6 anos. Mas do shopping eu levei muita coisa boa, né? E inclusive de não querer voltar para trabalhar, né? Porque para mim perdeu o sentido ali aquele negócio de domingo a domingo e tal. Eu queria outra coisa. Só que aí, quando eu saí do shopping, eu conheci o dono da marca Schalke, que é daqui de Natal. E eu disse assim, cara, tenho dinheiro, eu tinha construído um patrimônio, morava com minha mãe, né? Então eu consegui comprar um carro, comprar moto, comprei algumas coisas, não só curtir, né? Construir. E em paralelo o trabalho do shopping eu também fazia evento, que eu continuei nos eventos. Eu fui evoluindo em paralelo, porque nos eventos eu fazia o quê? Comecei como panfleteiro, essas coisas de festa, aquela pessoa que fica distribuindo
voucher, fazendo ação dentro de festas. Aí trabalhei no Carnatal, trabalhei para Destaque, trabalhei... Onde tinha mercado de ações aqui, eventos, eu estava fazendo com eles, trabalhando junto com eles. Mas também não queria mais aquilo ali, que trabalhava à noite. Às vezes eu ia trabalhar, por exemplo, final de semana, eu trabalhava de virote sem parar. Né? Trabalhava de um, emendava com outro, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Quando via voar. Mas muito novo, não ligava muito para... Hoje eu prezo muito pela minha saúde, pelo meu sono. Mas antes não tava nem aí. Pau na máquina, o gás, né? E aí eu disse, cara, eu queria montar alguma coisa minha. Saí daqui do shopping, já tenho experiência. Conheci o dono da Shell, que era meu vizinho de frente. Aí ele disse assim, cara, abre uma franquia da marca. E aí comecei a negociar, fiz uma sociedade com outro amigo, eu, um amigo e mais uma pessoa. Nessa época eu tinha 20 anos de idade, ia fazer 21, né? Ia fazer 21 ainda, isso, ia fazer 21, foi em 2011, isso. Tinha um carro quitado, vendi o carro para abrir a loja e financiei outro carro. Nessa época eu estava sendo pai também, né? Tive 2 filhos, um atrás do outro praticamente. E aí eu disse assim, cara, eu vou fazer um negócio que eu tenha possibilidade de crescimento, que não me trave, que me dê outras oportunidades. Eu tenho que começar com a franquia que eu vou pegar um outro know-how. Eu tenho um know-how de vendas, tenho um know-how operacional. Aqui eu vou ter mais um know-how de gestão, vou aprender outras coisas e vou ter um negócio que eu posso chamar de meu. E aí fez eu, esse amigo e um terceiro, né? Então era 50% meu de um amigo meu e 50% de um terceiro. Não vou citar nomes por uma questão ética mesmo, mas primeira experiência negativa, a loja deu super certo, a gente vendeu muito. A Shell, que nessa época ela estava em pleno crescimento, patrocinando bandas e crescendo muito a marca, né? E a gente cresceu muito junto com a marca. Então a loja em si, ela deu certo. O projeto em si, ele deu certo. O que não deu certo foi a sociedade. A gente foi passado para trás da pior maneira possível. Inclusive, para desfazer o negócio, eu fui pago com um cheque meu, que eu não podia nem recorrer, porque senão eu tava me botando na justiça. O cara foi pilantra nesse nível, só para você ter uma ideia. Meu Deus não, do caba céu. de peia. Pegou 2 meninos novos. O cara já é um macaco velho e, enfim. E não foi o dono da Shell, tá? Foi uma outra pessoa. Eu sou seu sócio, no ex-sócio. Isso aí. Mas Deus se encarrega. E aí, beleza, né? Segue o baile. Saí de lá, fiquei ali um ano no limbo, voltei a fazer evento, porque tinha que fazer dinheiro de alguma forma, né? Claro. E voltei a fazer o que eu sabia fazer. Aí fiz marketing multinível também, trabalhei na Forever Living um tempo, não fui para Herbalife, muita gente ia para Herbalife, mas eu peguei e fui para Forever, mas passei um ano ali no marketing multinível, que também me deu uma baita experiência com visão de modelo de negócio. Apesar de no Brasil as pessoas distorcerem os modelos de negócio, transformar em pirâmide, né? Eu acredito muito no poder de alavancagem daquilo ali, mas não fez sentido para mim. E eu disse, cara, vou criar um negócio meu. Fiz um curso na internet, eu já estudava sobre marketing digital, era um negócio que eu disse assim, cara, tem jeito, aqui tem ouro aqui. Isso na época, né? Aqui há uns 11, 12 anos atrás. Né? Já tentava fazer marketing de afiliados na internet, né? Tinha uma plataforma chamada Lomadi, que é uma das mais antigas, inclusive, no mercado de afiliados da época. Aí, um resultado muito baixo, para mim, também perdeu sentido, eu não conseguia alavancar, não entendia de tráfego pago era mato na época. Hoje está muito em alta. Hoje está muito, inclusive, muito mais fácil fazer tráfego, porque a ferramenta ela faz 90% do trabalho. A pessoa tem que ser boa em outras competências que não as de antes. O custo aumentou muito. E aí eu disse, cara, eu preciso montar um negócio meu. E o que é que eu tinha experiência? Fiz esse curso sobre empreendedorismo na internet, aí eu vi lá, o cara disse assim, reflita sobre o que é que você é bom, aonde é que você tem abertura, qual é a sua experiência de vida, aonde é que você entra com uma barreira de entrada menor. Eu falei, pô, roupa, né? Foi o que eu fiz a vida inteira. Trabalhei 6 anos no shopping, apesar de fazer evento em paralelo, que era prestação de serviço, mas tinha as lojas no shopping, depois teve a franquia. E eu disse, pô, isso aqui pra mim é mais fácil porque eu já tenho carteira de cliente, inclusive. Só que aí o desafio de criar uma marca não é você ser o vendedor, né? Nem é você gerir um negócio que você já pegava pronto, que era que nem a Chalco. O franqueado, o bom da franquia é esse. Você vai lá, você pega o produto e vende, meu amigo. É que nem uma multimarca, você pega o negócio prontinho. Você tem que se preocupar com produção, com modelagem, com costura, com acabamento, com detalhe, com aviamento, com tudo, né? Então eu tive que me capacitar agora numa outra vertente ali do negócio, né? E aí eu fui aprender tudo, tanto que as primeiras coleções, tudo foi desenhadas por mim. Então eu fiz o papel de estilista, de vendedor, de auxiliar de produção, de tudo sem imaginar. Tanto que para desenhar a marca eu fiz um curso. Eu sou muito curioso e eu gosto de aprender porque eu acredito que quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então, por exemplo, por mais que você quem aprende, não depende. Compreende. Isso. Apreende não depende. Não se rende. Eu resumi porque assim, ó, imagine, a lógica de ter um negócio é torná-lo independente. E se você tem colaboradores que só eles fazem alguma coisa, você está dependente. Então o negócio ele não é saudável. E a grande sacada do empreendedor hoje é preciso que, eu sempre digo para as pessoas que quando vão abrir um negócio, não faça se você não tiver domínio da coisa.
alguns anos, pouco tempo, não, alguns anos, uns 4, 5 anos mais ou menos, uma moça foi demitida de uma instituição bancária e me procurou para que eu desse um conselho para ela. Ela queria colocar um restaurante um vegetariano. E eu disse: você gosta de comida vegetariana? Ele disse: não gosto. Mas tá em alta. Aí eu disse: como é que você vai colocar um restaurante vegetariano se você não gosta da comida vegetariana? Eu disse: não, mas eu procuro compreender isso. Compreender sem você gostar é diferente. Você pode até compreender, mas o fato de você gostar, de você saber fazer a comida, é diferente. Ela não sabia fazer comida, não sabia cozinhar. Uhum. Aí disse: mas é fácil comida vegetariana? Eu disse: não é. Não é fácil. Nenhuma comida é fácil de fazer. Tudo tem um ponto. Enfim, eu disse: por que você não procura algo que você já conheça, que você já domine? Que ela trabalhava ela fazia unhas em casa, muito bem, por sinal. Eu disse: não, mas o restaurante vegetariano tá dando restaurante vegetariano está dando bem e tal, e eu preciso acho que é uma sacada que eu gosto, quero, beleza. Colocou o salão, o restaurante. 6 meses depois, ela colocou o restaurante num lugar que era um pouco caro, o aluguel. Colocou 6 pessoas para trabalhar, que era caixa, cozinheira e tal. E me procurou devendo, a dinheiro de hoje, uns 50, 60 mil reais. E eu disse: e aí? Ela disse: é porque não deu certo, porque, em resultado, ela não entendia da gestão do negócio, por exemplo, ela sabia fazer unha e trabalhava numa agência bancária, mas gerir ela não sabia ser líder, ela sabia ser liderada. Então, quando ela começou a ser líder, ela se confundiu e começou a impor muitas regras, e as regras duras quebravam toda aquela cadeia de... O que era para fluir, travava. Para fluir, estava travando. E aí ela disse: olha, eu não sei porque os clientes experimentam comida, até gostam, mas vão embora, não voltam mais. Era a relação que tinha, o clima era pesado no restaurante. Aí ela quebrou. Então, o que você está dizendo aí para nosso internauta entender é que, além de gostar, ele foi procurar aprender todos os detalhes. Ele, como ele disse, ele era vendedor, designer, estilista, estoquista, marqueteiro. Ele desenvolveu a própria marca. E isso é importante que você entenda. Só faz sucesso quem conhece o mercado, quem conhece o produto, a ideia, o serviço que você está vendendo, né, Pedro? É isso, e assim, que é como eu falei, eu tive que me capacitar, e eu acho que o fato de eu ser curioso e muito competitivo sempre me impulsiona, e eu não baixo a guarda quando levo as porradas, porque eu apanhei muito. Claro. Tipo assim, o começo eu levei calote de todos os lados. Calote na produção, calote na compra de tecido, calote de tudo. No sócio. O sócio foi antes da marca, né? Pois é. Então, assim, eu disse assim: meu amigo, eu preciso entender onde é que eu estou errando. E aí a gente vai amadurecendo, né? E eu passei por vários desafios depois. A marca, ela veio crescendo, mas foi cheia de desafios. Quando começou a marca, então? 2014. Então tem hoje 9 anos, né? 10. 2014, exatamente. 10 anos. Tem 10 anos. E como é que veio chamar o Lion, como é que se chama? Lion Brasil. Lion Brasil. Que Sou na França, é Lyon. Que é Lion Brasil, que é americanizado, né? Então vamos lá, o Lion Brasil... Da onde veio, né? Que é também, eu também sou leonino, porque eu frequento o Lions também, que é Lions Club também, que é leão, né? Uhum. Como é que surgiu a ideia do leão? Eu sempre para criar uma marca, eu segui alguns princípios. Tem que ser uma marca forte, visualmente falando, tem que ter uma simbologia forte, para mim não fazia sentido. E aí eu fiz o processo inverso. Em vez de começar pelo nome que muita gente faz, o conceito, não sei o que, eu comecei pesquisando o que as marcas faziam. Grandes marcas fazem. Muitas usam animal como logomarca. Brooksfield é um pato, um guiné, um ganso, não sei o que é aquilo. Tem a reserva, que é um pica-pau, tem o jacaré, que é um lacoste, tem puma. Tem vários animais, mas não tinha um leão. Não tinha um leão. Eu disse: mas como é que não tem um leão? Rei da selva. A simbologia do leão é muito forte. Pega de signo a religião, sabe? Coisas completamente distintas. Todas elas, quando a pessoa olha, a simbologia é muito forte. Muito forte. E aí eu disse assim: tem que ser um leão. Aí fiz o curso de design para tirar, eu tinha muita ideia, era para a parte criativa muito aguçada, mas aí eu não tinha a capacidade técnica. Aí fiz inclusive na Microlins, que depois de tempos eu fui conhecer Maurício, que é o franqueado da Microlins aqui, a gente se conheceu na Febraci já em outro momento. Mas foi lá que eu aprendi a desenhar, aí desenhei o leão, os primeiros leões bem horríveis, né? Mas quando chegou nesse desenho aí, eu disse assim: isso aqui pega, velho. Isso aqui pega, porque isso não tinha nome ainda. Não tinha nome, não. Mas tem que ser Lion. Tinha que ser Lion. Nome curto, de fácil assimilação, uma criança fala. Criação de marca, para mim, ela tem que ser um nome que é muito fácil você falar.
Não importa a sua idade, não importa a sua língua. Você fala aqui, fala na França, fala na Alemanha, fala no Japão, fala... Qualquer pessoa pode falar. Eu acho que as máximas dos princípios que eu segui foi: tem que ser algo forte, tem que ser algo de falsa assimilação, tem que ser um nome fluido que até uma criança fale, e tem que ser comercial, que é o principal, né? Depois. Por que no centro, no invés do lado, como todo mundo coloca? Para fugir do padrão. A marca, desde quando ela nasceu para fugir do padrão. Eu nunca quis fazer mais do mesmo. Tanto que eu sofro isso em relação à escala, porque eu sou muito rígido em relação a querer criar. E é muito mais fácil você fazer o que a grande maioria faz, que é pegar o produto pronto, botar a marca e vender. Então eu gosto de ter, principalmente pela minha experiência de ter levado muita porrada de fornecedor, que eu comprava, por exemplo, eu comprava um algodão A premium, aí ele botava um algodão similar com toque parecido, mas que os benefícios eram muito menores. Então eu apanhei muito nisso aí, no Quando começo. você entregava o produto, ele não entregava aquilo que você Que eu comprei. Porque que você prometia também, né? Que você porque eu vou passar para você e vou dizer assim, ó, meu irmão, esse produto aí pode comprar sem medo, que a durabilidade dele é fantástica, não vai encolher, não vai deformar. Que era isso que você comprava. Que era isso que eu comprava, porque eu já entendia de tecido. Então, só que pra gente que entende tecido, se você pega, porque muita gente não sabe disso, tá, Jussier? Uma camiseta de algodão eu quero. Mas por que o algodão tão caro? Só dentro do algodão, da composição 100% algodão, a gente tem milhares de opções de vir um produto diferente ali. Hoje está muito em voga, ou muito na moda, o algodão pima ou algodão egípcio, né, na verdade, né? E agora tem o modal também, que é também um algodão, né? Não, o modal ele é extraído... É sintético? Não é sintético, ele é semi-sintético. Sim. Porque ele é extraído da celulose de uma árvore chamada faia europeia. Sim. E aí essa árvore, ela tem... Esse tipo em específico, que é o modal, né? Ele vem com alguns benefícios atrelados à construção do fio. As pessoas dizem, ele não desbota por ser isso. Não, na verdade, ele vai ter um brilho diferenciado, que é característica natural dele, e ele vai ter também uma fibra mais alongada que aumenta a durabilidade. Então, ela não vai encolher, ela tem outros benefícios. Certo. E o antiodor e não desbotar. Vem de onde isso aí? A faia europeia... Não, eu digo o antiodor e não desbotar. Porque ela é tinturada, na verdade, né? Ela é tinturada. Por ser semi-sintética, ela consegue não desbotar. Todos os, pelo menos que eu saiba, eu posso até estar falando besteira, porque tem coisas que evoluem muito rápido. Claro. Mas até onde eu sei, toda fibra natural, em algum momento, ela vai desbotar. Certo. Toda ela. O algodão, por exemplo, é o clássico. Né? Fibras naturais, elas tendem... Aí o que é que vai dizer se ela vai desbotar rápido ou devagar? Cuidados, primeiramente. Mas além dos cuidados é o perfil de tingimento, o fixador que vai nela. O fixador e o tingimento são coisas que têm um custo oneroso para levar uma qualidade. Certo. Aí o que é que vai ser um algodão barato? Porque o fixador e o tingimento é barato. E as outras características do fio, não vai ser pré-lavado, não vai ser amaciado, não vai ter um toquezinho de pêssego, que é como se fosse aveludado, né? E aí, por entender disso, eu sempre hoje faço questão de selecionar matéria-prima, mandar para o corte, mandar para a costura, acompanhar todo o processo produtivo para garantir que eu estou vendendo. Você compra por quilo também, né? Compra direto de fábrica. Né? Direto de fábrica. Inclusive os tecidos que a gente usa, a grande maioria nem vende aqui em Natal. E aí é um dos gargalos da gente, porque a gente fica... fábrica de tecido que a gente trabalha, em sua grande maioria, vem de Santa Catarina. Então são 20 dias quando entra o pedido, se tiver em pronta entrega, para chegar aqui. Isso não é programação, né? E aí, isso é um gargalo gigantesco para qualquer negócio, porque a engrenagem gira assim, 20 dias para o tecido chegar. Aí o tecido chega, ele tem que descansar, porque ele vem num rolo esticado ao máximo. Se você não bota ele para descansar, bota direto para o corte, vai dar encolhimento. Porque imagina, a fibra tá assim, aí você cortou ela assim. Depois que cortou, meu velho, ela foi voltando. Entendi. Entendeu? Quando ela estica, ela volta ao padrão normal. Porque pro rolo, o que é que a logística quer? Quanto mais fino, melhor. Eles esticam o máximo que não vai deformar a malha, todas elas. Aí tem malha que descansa 24 horas, tem malha que é 48, tem malha que é até 72 horas. Tudo isso vai pro custo, né? Porque você chegou aqui, a malha ficou descansando, é custo, né? O tempo, né? Tudo é custo. Então, por exemplo, se eu tenho um cálculo básico aqui, ó, se eu faço aqui 100 camisetas em 3 dias comprando em Natal, e lá comprando de fábrica eu vou fazer em 45 dias, isso aqui tem que ir por ponta do lápis, né? Só que a grande maioria das pessoas não faz cálculo, né? Não faz esse cálculo. Então, assim, aí tem algumas coisas muito específicas. Essa modal que você citou hoje é o nosso carro-chefe. A modal, que é Qual é a diferença do algodão egípcio pro pino? Que é o algodão peruano? Cara, o egípcio ele é muito usado para camisa de tecido, camisa manga longa de botão. A social, né? É a social. E o pima mais em camiseta. Né? Também é utilizado em camisa social. Certo. Mas
vou ser muito honesto. Ambos, nome. Tem tecidos com custo mais baixo, com benefício maior. Só que eles, pelas grifes usarem, eles tomaram um nome. E não que eles sejam ruins. Então, a diferença hoje do modal para o algodão egípcio, o algodão pima é um algodão que é mais usado, como você falou, em camisas de manga longa, camisa social, né? Isso. E o pima é mais em camiseta. Mas você disse para mim que tem algodão que é melhor, até melhor acabamento e mais barato. Tecidos, né? O custo. Certo. Porque, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com quanto aquilo custou. Estão preocupadas com o benefício que vai entregar. Então, não é característica. É por isso que eu falo que hoje, por conhecer, apesar de não ser engenheiro têxtil, eu entendo um pouco pela minha experiência aí de mercado. Na prática, né? Na prática, na vivência mesmo, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que realmente entrega o que tem na ficha técnica, o que é que não entrega. E aí, tem tecidos com custo mais baixo, mas que não tem tanto glamour quanto o nome algodão pima. O modal é um deles. O benefício do modal, ele chega a ser, tipo assim, o básico, que é o que... Quase ninguém conhece o modal, né? Pouquíssima gente conhece o modal. É uma coisa que está sendo introduzida no mercado ainda, mas que, cara, eu sou suspeito a falar porque eu só uso as camisas de modal hoje. Eu sou um cara básico. Isso aqui que você está vendo, basicamente, é quase farda minha. Eu amo camisa preta, porque você está bem vestido, seja para uma entrevista, para um bate-papo, manhã, tarde, noite, madrugada, preta é preta. Né? E aí, troca só a parte de baixo. E ela é uma camisa muito funcional. Porque, pô, digamos que você pegou ela meio amassada, você botou no corpo, ela não precisa passar, ela vai desamassar no caminho. Ela tem um tratamento anti-odor, que como eu estava falando das características, é um tratamento já na fibra do tecido, chamado banho de íons de prata. Que aí ele não garante que não vai ter cheiro, mas ele repele por muito tempo. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele garante que, pô, você transpirou. É diferente de uma camisa que vai encardir, né? É bem diferente, inclusive. Ela tem uma resistência. Então, o tratamento anti-odor é uma resistência. Entendi. Tá? Aí ela tem... Mas quais são as cores que você, lá no Brasil, a camisa sua, hoje ela tem quantas cores que disponíveis no mercado? A gente tem 2 tecidos tecnológicos, a gente chama de tech t-shirts lá, que são as camisetas tecnológicas, né? A gente tem uma com a gramatura um pouco maior, que é no tecido modal. O que é a gramatura um pouco maior? Um tecido mais encorpado, ela é um pouquinho mais grossa. E tem uma com a gramatura um pouco menor, que é um pouquinho mais fina, mais leve, mas ambas entregam... Tipo dry fit? Tipo dry fit? Não. Não, o tecido em si, o toque é o mesmo, vai mudar, só que um é mais encorpada do que a outra. Tá, entendi. Entendeu? Caimento delas, bota no corpo, ela senta no corpo, porque todas elas têm elastano. Né? Deixa delineado no corpo. E não marca na barriga, que é uma coisa que principalmente para o homem incomoda muito. Interessante. Nossa modelagem, ela é voltada para isso. Ela o quê? Valoriza aqui em cima e solta aqui embaixo. Então ela não é uma modelagem quadrada. Sim, ela veste bem aqui no ombro, não é para fazer aquele biquinho, dá um caimento. É feio, entendeu? E aí, por ter elastano, ela também já ajuda. E por ser mais encorpada, essa aqui ela também já ajuda. Porque mesmo que a pessoa não tenha muito braço, ela vai dar uma caídazinha e não vai ficar bicuda. Entendi. E aí, o caimento fica excepcional. Não precisa passar, né? Não precisa passar. Não precisa passar. Lavou, colocou no cabidezinho ali, pode... Para quem vai viajar também é uma boa, porque você não era nos hotéis do Brasil, lavar uma camisa é caro. Viu? E ralado, né? Porque você ainda gasta seu tempo ali de graça. É. Não, e você mandar lavar, que eu tô falando. Sim. Eu falo na lavanderia dos hotéis, você deixa uma camisa para lavar. Eu já cheguei, às vezes, fazer 25 palestras no mês, então eu levava 5 camisas. Sim. E 2 calças. E ia só lavando. E você chegava, porque tem 2 preços. Tem uma lavagem rápida, que é o que você chama lavagem express, que é o dobro do preço, inclusive. Sim. E aí não é fácil, não. Você esperar a camisa, às vezes não dá tempo. Já cheguei a perder camisa, porque eu tinha ou o aeroporto, pegar o avião, ou preferia comprar a camisa. Preferia perder a camisa do que pagar a multa da palestra. Então, isso é muito interessante, porque essa camisa hoje básica, você pode botar um blazer em cima, tá bem vestido. Eu costumo dizer que ela é uma camisa funcional, irmão. O que é uma camisa funcional? É uma camisa que ela ajuda mais do que atrapalha. A roupa ideal é essa. Né? A roupa funcional. Inclusive, tem uma concorrente sua nacional muito conhecida, né? Sim. Que vamos falar, é a Insider. Insider. Que ele faz tão boa quanto a Insider, né? O seu produto é excelente, inclusive. Eu vi o toque, ele me deu essa aqui de presente, não é... Essa é de algodão. Essa é algodão premium. Mas eu vou ganhar também a tecnológica. Não tenha dúvida. E estou dizendo para vocês uma coisa interessante. Já de antemão, já está sendo estudado, vou dizer de antemão... Pode soltar, solta aí. Calça, entendeu? Cueca, igual a Insider. Camisa de botão. Camisa de botão, tudo com a marca Lions, ou seja, do Rio Grande do Norte para o mundo. Porque não é só o Brasil que vai comprar a camisa dele, não. Portugal, aguarda aí que chega já
A Lion Brasil. E a marca, o nome Lion Brasil, ele é extremamente adaptável, né? É o LB, na verdade. E na verdade, assim, ó, Lion Brasil para o Brasil, Lion PT para Portugal, Lion América para os Estados Unidos, e assim vai. Massa demais. Tipo, não se prende ao Brasil, porque a ideia foi nacionalizar a marca. Mas lá em Portugal o pessoal gosta que seja Lion Brasil mesmo. Eles gostam, eles gostam do produto brasileiro. Maravilha. Cantor brasileiro, a música brasileira, Glória. os poetas, os artistas. Já tem locais que existe um preconceito, né? Tem. E aí é ter esse feeling para poder entrar bem no mercado. Lá você pode entrar bem com o Lion Brasil. Boa. Você entra e vai se dar muito bem. Show. Bom, qual é hoje a grande dificuldade que você encontra para produzir? Porque hoje empreender não é só ter dinheiro para abrir um negócio. Nada. É você poder ter a capacidade da gestão do negócio Completo. E mão de obra. Qual é a maior dificuldade hoje que você encontra como empreendedor agora? Cara, vamos lá. Os soft skills que a galera chama, né? Eles vão muito além do compra e venda, né? Então hoje uma empresa sem cultura, a gente sabe que vai ter um turnover violento de colaboradores, não vai nem trazer gente boa, nem reter gente boa. Dificuldades em Natal, né? No meu caso, eu já citei uma que é o desafio do tecido chegar aqui, ter disponibilidade da minha matéria-prima para manter esse padrão de qualidade que a gente quer. Eu tenho um desafio muito grande dessa logística inteira aí para poder o negócio rodar bem. Isso é um grande desafio. Os desafios do RN, que a gente tem a maior alíquota de CMS do país. Então, agora, a gente só se lasca na entrada já, ou seja, antes de eu botar meu produto para vender, eu já estou pagando na frente antecipado o imposto e eu considero uma tritributação, né? Que eu estou pagando para entrar, meu fornecedor já pagou o imposto dele na venda, eu estou pagando na entrada e vou pagar na saída. Então, isso eu acho muito ridículo, porque no final das contas, por muitos anos, inclusive, eu via a conta fechar só para o governo. A conta só fechava para ele, porque ele estava ganhando mais do que eu, que estava ali trabalhando todo dia. E tem que deixar a parte dele muito além do que eu realmente conseguia usufruir da minha empresa. Né? Com todos os custos, né, que você tem, com todo o trabalho, com todos os custos. Com certeza. Eu não vou dizer que é desafio, porque as tecnologias elas vêm para ajudar muito. Então, existem alguns desafios tecnológicos de adaptação mais do cliente do que da gente, porque eu já vivo o mundo tecnológico há alguns anos. Né? E a tecnologia ela é ouro, cara. Inteligência artificial é uma coisa fantástica. Para os negócios vai ser uma mudança, na verdade vai ser a mudança do game. É a mesma coisa quando chegou a internet. Quando o advento da internet chegou no Brasil, as pessoas diziam, acabou televisão, acabou o rádio, acabou tudo. Não acaba. As pessoas começaram a conviver com a internet, com o rádio, com a televisão. Isso. Agora quando as pessoas chegam à inteligência artificial, vai desempregar todo mundo. Não vai. Nada. A inteligência artificial sempre vai precisar do homem para manter, para subsidiar. Então, a máquina só é ligada, né, quando existe o humano. Claro que vai exigir muito mais conhecimento, muito mais talentos. As pessoas têm que entender a rapidez das coisas, entendeu? Vai ter, a tecnologia faz com que você... Hoje se faz quantos carros se faz num dia, né? Na montadora. Eu vi agora que uma montadora do Brasil pensava de vender 7 mil carros no ano. Fez uma promoção em janeiro e vendeu 9 mil carros em um mês. Então, o que ela venderia em um ano, que seria 7 mil carros, que ela imaginou, vendeu no mês. Ao longo de 2025 ela iria vender 7 mil carros. Ela vendeu 9 mil em um mês. Então, o que é que ela vai fazer? Ela abriu mais uma plataforma e vai começar a fazer mais um turno, que agora é de manhã, tarde, de noite, 3 turnos, para entregar os carros, porque ela vendeu o que não imaginava. Deu um over. Exatamente. Então, com isso ela está se adaptando ao mercado, com a inteligência artificial, para poder montar mais, produzir mais e entregar no tempo, pelo menos no tempo mais ou menos parecido. É isso. E assim, eu digo o seguinte, cara, a inteligência artificial ela veio para deixar o humano ser mais humano. Porque tava todo mundo virando máquina na frente de um telefone o tempo todo, ou de um computador, de uma tela, e até mesas mesmo de restaurantes e bares, assim, que você passa, você vê, parece que as pessoas criam o grupo da mesa, né? e aí eu acho que quem souber utilizar a seu favor, assim como qualquer ferramenta, é você utilizando a ferramenta e não o contrário, não você sendo usado. E aí muita gente ainda não entendeu essa lógica das ferramentas da internet. Muitas delas, que são as gratuitas, o produto somos nós. Né? Porque... O tráfego pago, por exemplo, o produto somos nós. Você se cadastra de graça na ferramenta, você tem diversas funcionalidades para gravar, editar vídeo, postar, botar música, se relacionar com pessoas, conectar com gente de todo canto do mundo. Qual é a contrapartida? Por que isso é gratuito? As pessoas às vezes não se questionam. Quando você vai dar o termo de aceito na ferramenta, tem lá, vou ter acesso à sua localização, às suas conversas, ao seu microfone e à sua câmera.
e a sua banco de imagens. Ou seja, eles não podem usar, pela LGPD, isso para dizer, olha, o seu anúncio está aparecendo para Jussier porque ele quer camiseta tecnológica. Mas ele usa essas informações para mostrar os anúncios. Então, é essa mágica por trás das ferramentas e as pessoas têm que entender que isso aqui foi feito para viciar. Para viciar. Porque, ó, scroll infinito e um algoritmo que só te mostra o que tu gosta, com base no teu perfil de interesse, ele só ganha se você estiver vendo anúncio. E os anúncios, por ser uma rede social, ele só vai aparecer de tempos em tempos. Você não entra e já está um anúncio. Você entra e vai ver o que você quer primeiro. Depois chega o anúncio. Aí depois chega o anúncio e as pessoas que já entenderam estão fazendo anúncios disfarçados de history. E não parece um anúncio. No final tem a chamada para ação, mas na hora é um criativo verdadeiramente. Então, essa contrapartida das pessoas que muita gente ainda não entendeu. Que a nossa atenção, nosso tempo, nossa vida é o ativo mais valioso que existe. É o que eles usam em ferramentas gratuitas. Pedro, me diz uma coisa, Manda. Você, então, hoje, qual é o Instagram do Lions? Lion Brasil com Z. Lion Brasil com Z. É, o Brasil Esse é o Z. Instagram. Esse é o Instagram. E aí, quem quiser hoje comprar esse seu produto, você pode falar o telefone? É o WhatsApp, né? A gente qual é o vende WhatsApp hoje da loja? 984-DDD 992324209. Tem o site também, mas o site ele é mais a título de elevação de consciência para conhecer a marca, ver qual é o processo. É Lion Brasil com Z também, só.com. Então, o empresário ou a pessoa individual pode comprar ou é só empresário? Todo mundo pode comprar. A Lion Brasil ela é uma marca que ela nasceu como uma marca de roupa masculina. Certo, mas eu digo assim, não é só você não vende só no atacado, você pode vender também no varejo. Na verdade, hoje muito mais forte e o maior diferencial da marca é porque a gente faz camisetas incríveis, personalizadas a partir de uma peça. Sério mesmo, cara? E a gente cuida de ponta a ponta. Então, por exemplo, você pode mandar só a ideia que a gente tem um time de criação, a gente entrega a partir de um dia útil para produtos que tem na pronta entrega, né? Depende muito da nossa demanda. Por que a partir de um dia útil? Porque depende muito da demanda e do encaixe da sua demanda. E na parte corporativa, que são pedidos no atacado, a gente também diminuiu o pedido de atacado. Ou seja, a partir de 10 peças você já tem um preço diferenciado. E aí o prazo depende. Prazo e preço, né? Eles estão alinhados ali. Tem a partir de um dia útil também, para quem vai querer um volume um pouco maior, a gente às vezes consegue entregar. E para quem vai para o pedido programado é de 15 a 20 dias úteis. Hoje a fábrica fica situada onde? Instalada? A gente é tudo terceirizado, é tudo... Ah, entendi. A gente chama facções, né? As facções, mas a gente, que é o que eu te falei, eu controlo minha linha de produção da seguinte maneira. Eu compro o tecido no meu CNPJ. Tá, e agora, por exemplo, já que você tem essas facções, esse controle de qualidade é feito no local só? Só lá na loja. Certo. Quando o produto chega... Porque já que são feitos vários lugares, tem que ter esse controle de qualidade para que uma produção, às vezes a pegada de uma costureira não seja diferente da outra. Mas a modelagem é a mesma. Eu sei, mesmo sendo modelagem é a mesma, o acabamento tem que ser igual, né? Tem que ser igual. Pois é, às vezes tem Esses dias voltou um lotezinho, inclusive. Chegou agora, não estava no padrão que a gente gostaria, aí manda de volta. Pois é isso que eu estou falando, porque às vezes o padrão de uma é diferente, a gola ficou maior, ficou repuxada. Isso. E já comprei uma camiseta, por exemplo, que a gola veio franzida e não era para vir. Então, aí é muito... Cara, e assim, é desafiador, porque no processo de controle de qualidade, você imagina seres humanos analisando, né? Então, na análise pode passar alguma coisa, não deve, mas pode. Claro. Eu acho que tanto da parte da consciência do consumidor... Mas eu reclamei e não me devolveram, não trocaram. Então, aí foi o grande diferencial que eu quero mostrar, porque isso. não é só que encontrar. Eu encontrei a camiseta assim, recebi a camiseta, comprei pela internet. Quando as camisetas chegaram, comprei 6 camisetas. E 2 das 6 vieram com essa gola franzida. De um lado só. Pior ainda, né? Então eu liguei reclamando, disse, a gente vai providenciar e até agora não. Nada. Agora há pouco eu estava conversando com você sobre isso. Porque é importante produzir e entregar de boa qualidade, mas também é super importante você tratar do pós-venda. Vocês tratam do pós-venda isso também. A nossa venda ela não acaba quando o cliente te passa o cartão. Ela começa. Porque imagine que você comprou um produto que você não recebeu ainda. A gente tem que garantir que a entrega seja de qualidade. Entendeu? Exatamente. Então, o nosso pós-venda ele é o principal fator do nosso negócio. Que é ele que vai garantir a recorrência, ele que vai garantir a satisfação. O nosso NPS ele é muito alto. A gente tem desafios, claro que tem desafios. Claro que não existe operação, eu não conheço nenhuma perfeita de ponta a ponta. Nenhuma. Eu converso com um empresário todo dia. Eu não conheço nenhum que não diga assim, eu tô com um desafio pancada, meu irmão. Ou seja na linha de produção, seja no atendimento, seja em alguma ponta tem um desafio ali.
E principalmente uma coisa que eu tento fazer o máximo, e é uma das coisas que a gente mais bota energia, é alinhamento de expectativas. Porque combinado não sai caro. E a pessoa precisa ter clareza do que ela está comprando. Exatamente. Clareza. Isso serve para uma parceria, isso serve para um contrato de negócio, serve para qualquer coisa, para a vida. Um relacionamento conjugal, meu amigo. Exatamente. Ô, meu amor, vamos aqui, vamos combinar isso aqui. É só não fazer mais isso, ou vamos fazer dessa forma que vai ser muito melhor. Pronto. Perfeitamente. Combinado, tem que ser transparente. Então, a gente bota muita energia nisso porque cria-se uma expectativa imaginária. As pessoas criam, tá dentro da cabeça. Você não controla o que tá dentro da cabeça do outro, meu amigo. E a gente tem que sempre focar no que a gente controla, né? É por isso que a minha energia está no que a gente controla, que é para que a comunicação do meu time seja o mais alinhado possível com a entrega do produto. E esse jovem de hoje que você falou, o time da gente que a gente trabalha, muitas vezes ficam ansiosos. E essa ansiedade vem em função da expectativa do futuro, que é muito grande. Hoje o jovem, ele quer chegar onde você chegou, onde os outros chegaram, muito mais rápido do que os outros. E essa ansiedade se dá geralmente, na maioria dos casos, pelo que ele não tem ainda, pelo que ele quer alcançar e não alcançou. E você me disse, olha, lá eu já tenho 10 anos. 10 anos. Eu comecei aos 16 no shopping. E aí hoje o jovem começa e ele quer pegar um atalho, exatamente, para pular várias etapas para chegar lá na frente. Eu fui dar uma palestra para uns jovens aqui, e aí, conversando com eles, jovens carentes e tal, e um disse, mas tio, me chamando de tio. É muito fácil, o senhor tem um relógio que dá hora, que recebe ligações e tal. Eu disse, sabe quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Ele disse, não, eu digo, pois eu tenho... Quantos anos você tem? Ele disse, tenho 16. Eu digo, pois eu tenho 5 vezes a sua idade praticamente. Por que você imagina isso? Ele, não, porque eu queria logo. Pois na sua época eu não tinha, na sua idade eu não tinha nada disso, nem relógio eu tinha. E é preciso que você vá galgando as etapas, porque é esse galgar de etapas, de batente por batente, degrau por degrau, que constrói você. Você é hoje esse casca dura que você é pelas situações que você já passou. Se você tivesse passado várias etapas por lado, você não teria essa qualidade, essa experiência que você tem hoje. Essa expertise vem em função de tudo que aconteceu com você, de conhecer o produto, de conhecer a produção, de conhecer logística. Isso é muito bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que você talvez não imagine. Faça a pergunta, depois eu digo, justamente eu ia falar sobre essas etapas, né? Então diga aí, depois eu faço a pergunta, porque você não vai conseguir responder direito. A Lion, eu comecei a Lion na mala do carro, com 5 mil emprestado, não tinha dinheiro para começar. Na mala do carro? A primeira linha de produtos da gente foi só camisa polo e com dinheiro emprestado. Eu não tinha dinheiro todo para colocar a marca na rua na época. Então, eu comecei de porta em porta, fiquei de porta em porta durante 2 anos e a marca nunca parou de crescer. E eu nunca parei, e eu fazia tudo. Do começo ao fim. Compra de matéria-prima, acompanhava no corte, acompanhava na costura, vendia. Desde pequenininho, no caso, né? Desde quando nasceu a marca. A marca nasceu, eu desenhei a marca. A marca nasceu, eu que fui para o balcão, fui aprender sobre corte, costura, sobre tipo de tecido, sobre tudo. Já começou com modal, não? Começou com nada, modal faz 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. 3 anos. 3 anos que a gente está trabalhando com ela. No máximo, viu? No máximo 3 anos, no máximo 3 anos. Que a concorrente sua nacional é assim. Hoje você também é nacional já. A gente já distribuiu para muito estado fora do Pois é, eu inclusive vou mandar a marca para alguns amigos que eu tenho no Pará, no Paraná, e vou mandar para vocês aí. Na hora. Em Recife também, que tem uns amigos meus, em Portugal também, ó, lá em Olhão, lá naquela região do Algarve. Boa. E aí, cara, diga lá, Pedro. Para você entender o contexto da história da marca. Depois disso, eu abri um showroom dentro do salão de André Fonseca. Tem loja física hoje também? Tem. Aonde fica? Fica em Candelária. Em que lugar? Fica ali. Pode dar o endereço, Rua Ascenso Ferreira, 1957. Próximo de quê? O mesmo prédio funciona a Grace Barra Jiu-Jitsu e o Açaí Chiquita Bacana. 2 quadras antes do Natal Shop. Na BR mesmo. Você vai passar na BR, você vê lá a loja. Tem um nome bem grande, tem uma placa. Camisetas personalizadas a partir de uma peça, Lion Brasil, leãozão bem bonito lá. Um leãozão bem bonito. A loja é linda, a loja é muito bonita. Beleza. Essa sua energia toda, essa sua alegria, eu fico encantado quando eu vejo alguém assim, vibrando, o olho sai, como diz lá no interior, os pessoal dizem assim, a bila do olho quase pula. Cara, mas tem um momento da sua vida que foi um baque muito grande, foi a doença da sua mãe, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. O que aconteceu com ela? E por que você a levou no evento e mostrou? Eu achei lindo aquilo ali. Cara, vamos lá. Minha mãe, ela teve poliomielite com 2 meses de vida.
Então a vida dela já foi um desafio atrás do outro. Exatamente. Então ela tem o lado direito, foi o que foi afetado. Então perna e braço, ela sempre teve perna e braço com a poliomielite, né? Então basicamente teve uma atrofia desse lado aqui. Certo. Ela passou por várias cirurgias corretivas. E teve uma delas que, em vez de ajeitar, piorou. E aí o fêmur parou de crescer de vez. Inclusive foi um navio americano, provavelmente. Hope. Pronto, o Hope. Inclusive eu tenho lá até hoje guardado o cartãozinho do Hope dela. Tá lá, que ela guardou, eu guardei também. Era um navio americano, acho que ficou em 6 meses aqui no Natal. Pronto. Pois ela foi pro esse navio americano, erraram a cirurgia. E aí o fêmur parou de crescer de vez. E aí tiveram outras complicações, mas enfim, ela seguiu. Ela não podia ter filhos, né? Não só pela deficiência física, mas também pelo a vida dela, né? A forma como foi conduzida tudo ali. Mas era o sonho da vida dela e ela resolveu ser mãe. E quando ela engravidou, ela disse que não tirava de jeito nenhum. E pronto, tá aí, nasceu esse cabo que tá na sua frente aqui. Cara, que maravilha. Eu não conheço o meu pai. Não o vi, nunca o vi. Se ele passar na minha frente aqui, pode ser você, inclusive. A pessoa você não, faz... você diga aí, meu irmão. Finalmente o encontro, né? Não, mas aí, Josi, sou registrado, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem nem o nome do pai na identidade. Não foi o meu caso, ele ainda viveu um tempo com ela, mas eu não tenho nenhuma lembrança física dela. Ela teve outros relacionamentos ali, mas eu nunca tive nenhum que eu pudesse chamar de pai. De pai, inclusive. Então não tive uma visão paterna na vida inteira. Nós dois, também não sempre foi eu e ela de testa. E as pessoas que passaram foi mais muleta dela do que... Sim. Né, pra você não serviu? Não, pra mim, né? E pra ela eu via mais como pessoas que se apoiavam nela. E quem precisava de uma muleta era ela, mas as pessoas se apoiavam nela. E minha mãe sempre foi uma guerreira. Mesmo diante de tudo isso, eu nunca vi ela reclamar de nada. Tava com energia pra cima em tudo. Os desafios vinham, ela era só mais um desafio. E a conversa com você quando criança, como era? Era de estimular, de incentivar sempre? Sempre, mas também o chinelo estralava. Tá certo. A Havaiana... Mas o limite é muito bom, amigo. A Havaiana... Você só é hoje quem você é por causa dos limites que você teve quando criança. E olha que eu tive poucos limites, porque eu era muito arredio. Sim, mas você respeitava. Eu corria mais que ela. Aí, meu amigo... A autoridade dela é maior, mas a perna sua era maior, né? Era, meu velho. Eu corria e eu descobria também que eu tinha que voltar pra casa, né? Aí tinha dia que eu já preparava o couro, já sabia que tinha feito besteira. Sempre fui muito independente, meu irmão. Sempre, sempre. Mas sempre respeitoso também, né? Demais. Isso aí nunca faltou, não. Isso porque aí eu acho que... É base, é princípio, é valor. Essa sua... Você fala inquietação de desobedecer, não, de curtir, de correr, de fazer algumas... Mas o respeito tem que ser... E amar. É a base. Eu tive uma base, cara. Minha mãe sempre foi muito espiritual. Eu não gosto de dizer religiosa, a gente passou por várias religiões. Sim. E nunca foi nenhuma, porque sempre ela se decepcionava com as pessoas. E eu disse, enquanto isso aqui acontecer, a minha visão não era legal. E pra mim, eu via o exemplo dela lendo a Bíblia todos os dias dentro de casa. Então eu sempre via aquilo ali, as orações dela, e eu tenho certeza que pelo estilo de vida que eu já levei... Verdade, né? Isso, ela acredita em Deus e ela tem uma fé inabalável, meu amigo. Isso aí de vida mesmo. E eu acredito que isso aí é uma das coisas pelo qual, inclusive, eu tô vivo ainda. Que teve uma época bem... Difícil? Não, pra mim, né? Teve uma época que eu fui muito ousado, cara. Tipo, eu era inconsequente, o nome era esse. Não tinha, entendeu? Apesar de ter um exemplo absurdo dentro de casa, eu também tive, acho que alguma coisa... Tá. Aqui. Eu tive uma fase da minha vida meio complexa ali. E as orações dela, eu tenho certeza que... Tem que parar um pouquinho, né? Não. Pode continuar? Tá bem. Então você tem uma fase difícil, complexa no caso, né? Minha, né? Tipo assim, inconsequente mesmo, de não ligar pra nada, de querer fazer tudo que eu queria fazer e de todo jeito. Era tipo uma revolta. Era. Eu acho que, inclusive, mapeando isso nos processos de coach da vida, identifiquei que o fato de eu era, alucinado por futebol. Não ter me profissionalizado foi uma das coisas no qual eu meio que dei uma revolta, assim. Teve uma época que eu peguei e fiquei bem revoltado mesmo, porque eu tinha tudo pra dar certo e findou que eu não conseguia evoluir nesse passo aí e entrei nessa vibe de muita bebida, cara, até fumar eu fumava, e eu nunca fez sentido porque eu sempre fui atleta. Tem nada a ver, não combina, não tem nada a ver. E hoje eu olho pra trás, como é que eu fazia um negócio daquele ali? Poder do ambiente, meu amigo, das companhias, pessoas que eu amava, mas que faziam mal, né? Isso. Infelizmente, são pessoas boas, do bem, mas que não me cabe. Não somava pra você. Não soma. E verdadeiramente que bom que em um momento eu consegui descobrir, quebrar esse padrão que vinha se repetindo ali. Mas eu conversando uma vez com o Carlos Wesley, que eu gosto muito dele, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, sempre é muito bom você observar que o seu crescimento faz com que você mude as amizades.
Não é que você se isole das amizades, não reconheça mais seus amigos de raiz. Não, não é isso. Mas você começa a frequentar lugares diferentes, você começa a ter pessoas lhe acompanhando de forma diferente, você começa a se aproximar de pessoas diferentes do que você cresceu. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Uhum. E é preciso que você... É outro patamar que você começa a pensar, a viver, a agir, tomar decisões. Isso é muito bom para você e para todos vocês. E foi o que mudou minha vida. Meu irmão, então, hoje, se você tivesse que começar hoje e tivesse que voltar 15 anos da vida, chegar a 15 anos de idade, você faria 16 anos, que é quando você começou a trabalhar no shopping, você faria tudo de novo? Tudo de novo, com exceção das inconsequências. Sim. Todo o restante. Não me arrependo de nada. Foi tudo escola. Tudo escola. Tudo ali hoje eu olho para trás e eu consigo ver. Cara, depois eu vou concluir a história dela, que é só para responder então, sua pergunta, né? Mas eu faria tudo de novo. Então conclua a história de sua mãe. Você perguntou o desafio. Quando eu botei essa loja, eu dei um all-in. Essa loja que a gente colocou, eu investi um valor bem considerável nela, era tudo que eu tinha. Então, nessa de Candelária? Nessa de Candelária, que eu estava saindo da outra e vindo para essa aqui. E colocando esse projeto que é com estamparia. A gente faz personalização a partir de uma peça. E essa máquina ela era 100 mil na época. E para mim era muito dinheiro. Mas na época eu dei um all-in e eu comprei tudo e eu disse assim, cara, eu vou dar uma inovada nesse mercado. Porque ninguém fazia o que a gente faz. Inclusive no formato que a gente faz até hoje, eu acredito que somos nós. Acredito eu, posso estar também enganado. Então, a gente deu uma mudada no negócio que era muito engessado. Só que o que foi que aconteceu? Assim que eu coloquei essa loja, veio a pandemia. 5 meses depois. Aí eu disse, rapaz, o negócio financeiro aqui deu uma apertada. O lançamento não foi o esperado, estava faturando, mas estava muito distante do que a gente esperava, imaginava. Estava ajustando os pontos ali, né? Veio a pandemia. No meio da pandemia, minha mãe apareceu com uma demência. E aí essa demência começou com alguns sinais. Já não bastava a pandemia, também veio isso. Qual a idade dela hoje? 64. É nova, né? Ela é de 61. Quando veio a pandemia, aí eu disse, rapaz, preciso entender isso aqui. E um negócio muito interessante, ela treinava comigo todo dia, na piscina de casa. Eu levava ela, eu tenho vários vídeos ela fazendo exercício comigo na piscina. Ela sempre estava em movimento. E aí começou a dar alguns sinais de demência. Teve um belo dia que ela olhou pra mim e ela não sabia quem eu era. Aí eu olhei assim, rapaz... Alertou, né? Na verdade, já tinha alguns alertas. Esse dia foi o dia que cortou o fio. Aí eu disse, eita, o negócio é mais do que eu imaginava. Porque... É difícil para um filho, né? Na verdade, o difícil é nova, né? Muito nova. Pois é, com 60. Nova e ativa. Ela sempre foi muito ativa. Muito ativa, muito. Ela sempre fez tudo, pô. Teve 3 empregos, meu filho. Ela me criou sozinha. Era ela comigo no colo pra cima e pra baixo. Não teve ninguém de suporte, não. Era eu e ela de testa e muito mais ela do que eu. Leoa, então, viu, amigo? Grande. Uma homenagem que você tá fazendo também aí, né? Grande. Ela é a pessoa que, se eu disser que toda a minha parte boa, se eu tiver a quem honrar, a quem dedicar e a quem atribuir, com certeza foi dela. Maravilha. Entendeu? De levantar a cabeça, de não deixar a bola cair, de, independente do desafio, estar ali seguindo e apanhando e seguindo em frente. Basicamente foi a vida dela, né? E aí, isso é muito forte. Chegou esse dia e não tem diagnóstico até hoje, meu amigo. Então, não é Alzheimer, não tem um diagnóstico fechado, o que também é outro desafio. Porque o primeiro desafio foi o quê? Entender o que estava acontecendo. Aí, se os próprios médicos especialistas não conseguem fechar um diagnóstico, imagine para quem não tem aquele conhecimento. Eu sou curioso, então eu fui estudar sobre para entender. E os primeiros diagnósticos eu disse, não é isso aqui não. Porque quando o médico mandava, eu ia cascavear a fundo. Se brincar, eu botasse para conversar com o médico, eu sabia mais do que ele. De verdade. Sem brincadeira nenhuma, porque... Você tinha interesse na coisa, né? Total. Então, via, aí testava e ela virou um piloto de teste. Começaram a testar medicamentos nela, que ela ficou pior. Começou a alucinar, enfim. E aí esse foi o outro desafio. O outro desafio foi que veio uma pessoa que fazia tudo, não fazia mais nada em 6 meses. Tem que ter cuidadora, tem que ter uma pessoa para dar alimentação, tem que ter uma pessoa para dar banho, né? E no início fui eu. E o fato dela ser deficiente física é um agravante que tem que ter um cuidado extra. Porque ela não dá trabalho, irmão. Ela não é uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, que grita, que bate, que não tem Alzheimer, que vai lhe xingar e que vai fazer outras coisas feias também, que eu sei que tem, né? Só que não, o fato de ela precisa de muito cuidado. Sabe uma coisa, uma criança recém-nascida, só que um pouquinho maior? Uma criança grande. Grande, isso. E que tem
a parte deficiente, que é um agravante pesado para a pessoa que vai cuidar. Para manusear com muito cuidado, para dar banho, para limpar, para pegar nas partes íntimas com cuidado, que é sensível, para dar amor para ela. Né? Então, a gente encontrar uma pessoa que vai dar o amor que a gente dá, não tem, filho. Então, já me disseram assim, por que você não bota numa casa de repouso de que vai matar ela? Aqui, aqui ó, ela me reabastece, eu reabasteço ela aqui, isso aqui. Isso. Minha mãe ficou até 97 anos em casa. E eu disse minha mãe, tem que acontecer uma coisa muito errada para ela sair aqui dentro. Porque essa casa quem comprou foi ela. Aqui é a casa dela. Então, e nenhuma clínica de repouso, né, vai ter o carinho e o cuidado que você tem na casa. Jamais. De jeito nenhum. Com todo respeito a todos que fazem, mas a casa ainda é o melhor lugar. Com certeza. Eu acredito muito no trabalho dessas pessoas, que é um trabalho fantástico, claro, que ajuda muito a sua Eu já vi, já visitei, são sensacionais profissionais, mas se o filho pode, tem condições e tem tempo de deixar em casa, deixe. Mas é desafiador. É desafiador. Eu sei, minha mãe foram 12 anos dentro de casa, com sonda na vaginal, com sonda no estômago, que é a GTM, sabe, tudo, banho, para dar banho, era difícil, porque você manusear uma pessoa desse jeito. Começou com a sonda nasal, né, que depois foi para a GTM, que é do estômago. Sim. E tirar para dar banho, botar, e deixar nascer esse cara, não é fácil. É isso. Não é fácil. E aí, puxando um adendo aqui, nesse meio tempo eu fiz muito treinamento, inclusive de coach também, né, me formei, sou coach formado, com a certificação internacional, mas eu não exerço como coach, né? Uso na vida. Claro. Uso na vida. E inteligência emocional, cara, é uma coisa que a galera não dá conta até que aconteça algo muito impactante. Com ele, né? E aí é muito fácil, a gente vive numa cultura de julgamento, né? É muito fácil apontar o dedo, mas é muito difícil olhar no espelho, né? Então, mas o julgamento faz parte da vida de todo mundo, infelizmente, só que as pessoas, a grande diferença, Pedro, é você ter a consciência do julgamento, coisa que as pessoas não têm, elas julgam por julgar. Porque por exemplo, a pessoa, né? Quando você escolheu esse óculos, você julgou que esse óculos seria melhor para você. Quando você cortou o cabelo e colocou agora pro lado, essa trunfazinha do lado, aqui chama trunfa, topete, né? Na minha época era trunfa, eu sou antigo. Trunfa foi a primeira vez que eu vi. Pois é. Então, quando você botou esse topete pro lado, você escolheu que seria melhor pro lado de cá, que esse visual aqui é melhor. Essa camisa que você escolheu para vestir, para usar, você escolheu essa em detrimento de outras. O tempo todo a gente está escolhendo uma alimentação, um sapato, uma academia que você treina, a camisa o Lions Brasil que a gente veste, né? Então tá aqui, eu visto você também. Leãozinho. Tudo isso você escolhe em detrimento de outras. A grande sacada é você aprender que quando você aponta, como você bem falou, aponta o dedo para alguém, você sem querer está vendo o seu defeito na outra pessoa. Aí sim. E as pessoas hoje vivem muito de reclamar, apontar, porque isso às vezes alimenta o ego dela, de apontar defeitos, de criticar. Quando, na verdade, olha, eu tenho uma teoria de cristiana, ou seja, de Cristo. Do cristianismo mostra o seguinte: se você quer olhar de cima para baixo para alguém, é para dar a mão para puxar e não para criticar. Porque quem é grande não precisa humilhar. Quem é grande não precisa... ele não... O papel do grande é ensinar. Mas tem gente que só se acha grande se humilhar. Se gritar, se der... É porque, no final das contas, eu vejo como que ele está se diminuindo. Porque se você precisa pisar em alguém para poder subir, é porque você está embaixo dela. Exatamente. Aí você não tem razão, começa a gritar. O Pedro, me diz uma coisa. Você hoje, por exemplo, se tivesse de deixar uma mensagem que o mundo inteiro ouvisse... Essa pergunta é boa. O mundo inteiro tem um super megafone de Elon Musk aí e tal. Que você deixar sua mensagem para os bilhões de empreendedores que existem no mundo. O que você diria nessa Câmara do Mandou Bem? É só mais um desafio. As pessoas costumam dar tamanho aos problemas, às situações, aos desafios. Eu não gosto nem de chamar de problema, eu chamo de situação ou de desafio. E aí, se for para dar tamanho a alguma coisa, que seja a sua capacidade de resolução e não a situação. Porque a situação, depois que você anota ela já está 90% resolvida. Então, se eu puder deixar uma mensagem é que quando aparecer qualquer coisa que naquele momento você não esteja enxergando saída ou que você acha que é grande, pequeno, médio, não sei qual o tamanho que você dá para suas situações, tem essa mensagem muito clara. É só mais um desafio. E aí tem uma coisa muito sábia que é ancore no propósito. Na hora que você vem, bota sempre na balança o porquê que você começou e o porquê que você faz o que você faz. E aí aquele desafio ele vai ser só mais um. E só mais um já passou. Então, essa é a mensagem que eu faço questão de passar por aí.
Cara, que show de bola. Agora eu deixei a pergunta última. Manda. A pergunta, porque eu comecei citando uma coisa, não sei se você lembra ainda. Eu comecei falando no Tarzan, né? No Tarzan. Mas eu falei na camisa que muda a vida das pessoas, não foi? Ah, falou sim. Então, é a camisa casamenteira. Casamenteira, a gente tem a Você camisa sabia casamenteira. que existe uma camisa casamenteira? Na Lion você pode encontrar uma camisa casamenteira. Eu vou deixar que o próprio Pedro conta essa história do casamento. Inclusive, eu fui o celebrante do casamento. Diga aí, eu posso testemunhar, porque eu fui o celebrante do casamento. Então, Pedro, como é que é a história do Lucas e Semele? Lucas e Semele. Cara, Lucas, ele é um amigo de longas datas aí. Gente boa demais. Demais. Eu amo de coração. Meu afilhado. Ah, é? O Lucas é sensacional. É incrível. É um anjo aquele rapaz, né? O cara parece que caiu do céu, porque é gente boa demais. Demais. E é emotivo demais. Também. É energia boa e ele feliz da vida aí com o que aconteceu. Eu pedi a ele para compartilhar sobre essa história recentemente, inclusive, né? Lucas, ele sempre foi lá na loja. Ele ia sair, ia pra uma balada, ia fazer alguma coisa, ele sempre ia lá fazer uma camiseta com a gente lá, né? E aí, nesse dia, a gente... Essa camiseta de 24 horas, né, que você faz, né? A gente antes a gente entregava até no mesmo dia. Sei. Hoje a gente não faz essa promessa, porque as pessoas chegam lá, mas você disse que entregava, eu não faço mais isso não, porque às vezes a gente entrega no mesmo dia. Não é uma via de regra. Tá. A regra é no próximo dia útil, né? Então, eu não gosto de divulgar muito assim, sai na hora não, mas não, que senão vira loucura, mais do que já tá. Então, Lucas sempre ia lá e a gente ficava na resenha, tomava um café, trocava uma ideia, fazia as artes lá, porque a gente tem um time de criação, então você chega só com a ideia, e nosso time de design cria e você sai com a camisa pronta, a gente cuida de ponta a ponta, né? Escolhe tecido, escolhe corte, cor, estampa, tudo. Nossa missão, irmão, é transformar ideias em camisetas incríveis. No caso do Lucas, foi em camiseta incrível casamenteira, né? E aí ele pegou essa camisa, foi pra festa, e a camisa, que era uma resenha, era que físico e acho que era Einstein. Porque ele é forte pra caramba, né? Todo desdefinido, e aí o Einstein ali tá com... Então, o que físico, era o físico, né? Troncho, né? Físico, dois sentidos, né? Duplo sentido. E aí, tanto o Semele, que hoje é a esposa dele, como as amigas, disseram assim, camisa legal, vamos tirar uma foto. Não conhecia, Não conhecia ele. Vamos tirar uma foto com essa camisa aqui? Aí, juntou ela e as amigas e ela tava do lado dele, né? Na foto. Mas ela não conhecia, ele compartilhou o seguinte. Nesse dia, a gente tirou a foto, depois foi ficar na resenha ali, quando eu vi, Semele já tinha ido embora. Mas ali ele teve um primeiro contato com ela, ele conheceu através da camisa. E aí, na sequência, depois, eles foram, se conheceram, e aí ele chamou ela pra sair, se encontraram em outra festa, eu não vou lembrar exatamente assim. Mas eu sei que o pedido de noivado, ele também tava com a camiseta da Lai. Também tava com a camiseta da Lai, e aí casou. E eu disse assim, meu amigo, o que uma camiseta da Lion une, ninguém separa não, meu filho. O que uma camiseta da Lion uniu... Tá aqui, ó. Ninguém separa não, meu patrão. Pode ir, você vai ser feliz pelo resto da vida. Eita, paz, E eu assim embaixo, mano. Aqui, ó, começou a camisa da Lion aqui, uma relação de amizade aqui, ó. Que será duradouro, se Deus quiser. Amém. Gente, eu quero agradecer demais a você, Pedro. Tamo junto. Papo agradabilíssimo, né? Conhecimento, alegria, emoção quando fala da mãe. Isso a gente conhece a árvore pelo fruto. Essa aqui é o fruto de Dona... Qual é o nome de sua mãe? Dona Tereza. A minha mãe também era Tereza. Era também? Dona Tereza, minha mãe Tereza já morreu, né? Já se encarnou, Terezinha. Né? A minha avó era Terezinha. Pois é. Então, gente, olha como as coisas, a sintonia estão se conectando. Gente, eu quero dizer para Pedro que esse cara é sensacional realmente. Eu, se Deus quiser, vou usar lá muitos anos aqui, porque o que é bom a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar, valorizar as coisas da terra. Não importa, hoje o mundo é totalmente globalizado. O que produz aqui pode ser vendido na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar, desde que tenha qualidade. É lá e o Brasil tem qualidade. Eu estou usando essa camisa desde manhã. Saí de casa hoje às 8 horas, está aqui com a camisa linda. Essa aqui amassa, mas não está amassada não. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui, ó. Tá bacana a camisa, então combinou com a cor do blazer. Tá lindo. Entendeu? Arrumei o cabelo para vir hoje bacana com a Lion. Então, gente, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a NutriCare, a sua loja de suplementos aqui no Natal e Recife, lá na Conselheira Aguiar em Recife. Aqui em Natal é na rua ali em frente ao Hospital do Coração. A NutriCare, ela tem produtos, suplementos maravilhosos. Você que toma whey, que toma com ou sem lactose, sem glúten, com glúten, lá tem tudo, maravilhosos preços, atendimento igual do Lions Brasil. Também agradecer a Vigo, a sua loja de acessórios masculinos no Natal Shopping, no Midway Mall. Lá você encontra sapatos, bolsas, cinto, carteiras, mochilas, tudo para que o homem se apresente cada vez mais elegante. Afinal de contas, a elegância começa pelos pés. Não é o carro, não é a roupa que você veste que lhe torna elegante.
é o conjunto. E o conjunto da elegância começa pelos pés. Então vai lá no Natal Shopping, no Midway Mall, vai na Vigo, você vai encontrar muita coisa boa. Vem pra Vigo você também usar, ficar como eu, elegante pra caramba. Gente, bacana. Junto, meu irmão. Obrigado, muito obrigado, viu? Pedro Costa, Valeu. Pedro Leão, Pedro Live Brasil. Tem 3 nomes agora esse cara. É isso, meu irmão. Aguarde que a live vai ter novidades maravilhosas. E vou estar sempre mostrando aqui no nosso programa para você, telespectador, para você, convidado. Dizer para você, vai lá, conheça, compre, que eu assino embaixo, que é uma camiseta maravilhosa. Eu quero dizer para você, quer falar alguma coisa? Quer surpreender? Vai de Lion. Quer surpreender alguém? Vai de Lion. Se quer casar? Vai de Lion. Quer noivar? Vai de Lion. Quer encantar? Vai de Lion. Isso. Quer ganhar dinheiro? Bem apresentado? Vai de Lion. Afinal de contas, você é ou não é a sua melhor marca? É isso. Lion Brasil para você. E lá você veste suas ideias. Lá a partir de uma peça, meu amigo. A partir de uma peça você constrói. Só na Lion Brasil. Olha, se você quiser, tem uma ideia linda, diferente, audaciosa, vai na Live Brasil, você encomenda num dia, no outro tá pronta. A camisa, uma só para você. Não tem problema, ele faz uma personalizada com esse mesmo acabamento, com essa mesma qualidade. Lá pode ser 10 mil camisetas, como pode ser uma. A qualidade é a mesma. Yes. Então, não se esqueça, vai na Live Brasil. O telefone tá aqui do lado, mais uma vez vou repetir aqui para vocês. Vou aparecer nos caracteres aqui, se você quiser comprar, vai lá, você vai ter um desconto especial. Diga que foi aqui com o Jussier que você vai ter um desconto, tá bom? É isso aí. Galera, até próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um cheiro no coração, eu digo sempre, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Mas tenha muita fé em você, como o Pedro fez. Confie, acredite. Confie, mas vai. saia do lugar, tire a bunda da cadeira e faça acontecer. Um cheiro, tchau.